Olá pessoal, essa é a série Entendendo a Palavra de Deus e nós estamos em Romanos capítulo 14. Eu vou repetir novamente o e-mail para vocês, é geraçãodenoé@gmail.com. Pode me mandar suas dúvidas que eu vou estar retornando assim que eu puder. Vamos lá. Vamos começar lendo do 1 ao 4, que fala de não desprezar e não julgar. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então ele está falando sobre pessoas que estão enfermas na fé. Para não receber essa pessoa contendendo com ela ou duvidando dela, né? Mas ele está dizendo que Deus é poderoso para firmar essa pessoa que não tem entendimento de alguma coisa. Então, a única coisa que Deus nos ordena, que Ele nos dá uma ordem, para nós, é uma coisa fundamental para nós, para todos aqueles que não são judeus, né, e que receberam a Jesus como Messias, como Salvador, é o quê? É não comer o que é sacrificado a ídolos e não comer sangue. Essa é a única coisa, não comer o que é sacrificado a ídolos e não comer sangue. Essa é a coisa principal que Deus nos ordena, né? E nós vamos ver isso aonde? Nós vamos ver em Atos 15, 19 a 29. Quando houve uma contenda entre os judeus e os gentios sobre o que eles deveriam guardar e o que eles não deveriam guardar. Eles ficavam falando assim, isso é coisa de judeu, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer aquilo, então o que nós realmente devemos guardar, né? Então, o principal foi o que Tiago deixou aqui pra gente. Diz assim, verso 19 ao 29. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Ou seja, da prostituição, a gente sabe que é óbvio, né? Da prostituição. Para nós é uma coisa óbvia, né? A gente sabe que é um pecado. Mas das contaminações dos ídolos, né? Ou seja, comer daquilo que foi consagrado aos santos, às outras entidades, né? Porque tem gente que come e fala assim, em nome de Jesus, e nada vai me acontecer, e aí come. E a palavra de Deus está sendo enfática, né? Que nós não devemos comer, nós devemos nos abster daquilo que é contaminação dos ídolos, né? Da prostituição, que a gente já sabe que para nós é óbvio, e do que é sufocado e do sangue, né? Porque há uma razão. A questão do sangue, eu não vou entrar muito no mérito do sangue, mas existe um propósito, porque Deus disse para que todos nós, né, não apenas os judeus, nos abstivéssemos. Então, galinha ao molho pardo, não é de Deus que nós
nós comamos esse tipo de coisa, né? Porque se você for prestar atenção, né, pensa na bruxaria, pensa eu vou fazer uma explicação bem rápida para vocês entenderem. Pensa na bruxaria, nas macumbarias, como elas são feitas com sangue derramado de animais, com animais que são sufocados muitas vezes, e eles usam isso e eles bebem desse sangue, muitas vezes nessas cerimônias, nesses rituais, e o único sangue que nós bebemos como cerimonial, que é o vinho, e nós comemos do pão e o vinho na ceia do Senhor, é o que figura o sangue de Jesus e o pão. Então, esse ritual nos traz vida. Quando nós comemos, nós bebemos sangue de animal sufocado, ou sangue de qualquer animal, nós estamos, na verdade, recebendo qualquer espírito que estivesse naquele animal, né? Qualquer coisa que estivesse de ruim naquele animal, nós estamos recebendo, né? Então, espiritualmente falando. Isso é ritualístico, é cerimonialístico, né? E tem um fundo espiritual. Então, Deus, para a nossa vida, para a nossa saúde espiritual e para a nossa saúde da nossa alma, do nosso corpo, né? Deus, ele diz que nós não devemos comer nada disso. Verso 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o pregue e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, e Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei. Não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem reunidos concordemente eleger alguns homens e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais por palavra vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Então, pareceu bem ao Espírito Santo não impor nada a mais, não impor. Porém, a única imposição que eles colocam, né, é que não se faça isso que está no versículo 29 e no versículo 20. Mas há outras coisas que, se nós fizermos, né, então ele não impõe mais nada, mas é bom. Mas significa que todo o restante que eles estavam discutindo não eram coisas ruins, eram coisas da palavra de Deus. Mas ele não exige que nós façamos as outras coisas, não é uma exigência, né? Mas que nós façamos, mas essas coisas do verso 20, verso 29, são uma exigência do Espírito Santo, né? Como no verso 28. Então diz assim: os irmãos de Corinto estavam participando das festas pagãs e depois da ceia do Senhor. Agora nós vamos começar a entender o que estava acontecendo em Corinto para que tudo isso fosse discutido. Verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como entendido, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que cometem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, do 14 ao 21. Então, nós vimos o que estava acontecendo na igreja de Romanos, na igreja dos Romanos, em Roma. E agora nós estamos vendo que Paulo ele está explicando exatamente aquilo que eu estava explicando anteriormente, que estava acontecendo na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto ele fala essas coisas que estão em 1 Coríntios no capítulo 10, porque o povo estava participando da mesa do Senhor, ou seja, da ceia do Senhor, e o povo também estava participando, comendo de outras festas, né? Então eles participavam das mesmas festas que aconteciam em Corinto, que eram sacrifícios feitos aos deuses, e eles estavam comendo desses sacrifícios e bebendo desse sangue, enfim. Então vamos lá. O que o apóstolo Paulo instruiu aos coríntios? Tendo em vista tudo isso que nós lemos, ele diz assim: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Ou seja, você vai ao mercado, você não vai ficar perguntando se o dono daquela fábrica que fez aquele biscoito, né, se ele fez alguma bruxaria para aquele biscoito, ou se ele ofereceu aos deuses, enfim. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, tudo é do Senhor, né? Tudo é Deus, Deus criou todas as coisas. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Se você vai na casa de alguém, né, você não vai ficar perguntando quem fez a comida, se ela sacrificou alguma coisa, né? Porque Deus vai te proteger. Se você não sabe, você está protegido pela sua consciência. Deus está vendo o seu proceder. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, né? Se alguém chegar para você e falar assim, isso aqui foi sacrificado, entendeu, à entidade tal, não comais, ele diz, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, para não escandalizar os outros. Então, você tem que mostrar quem você é diante de Deus e diante das pessoas. Então, você tem que manter a sua posição. Se você é um seguidor de Cristo, então você só vai comer aquilo que é consagrado a Cristo, aquilo que é, né, de Cristo. Se alguém disser para você que aquilo é dos ídolos, então você não vai ter parte com aquilo e vai mostrar para todo mundo quem você é. Vamos lá. Diferenciação entre dia e noite. É o que fala do versículo 5 ao 10. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. Ou seja, para o Senhor, o faz, né? Está fazendo para o Senhor. E o que não faz caso do dia para o Senhor, não o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos,
Se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que Cristo morreu e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que desprezas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, ele está falando aqui sobre diferenciação entre dia e noite, diferenciação entre qualquer coisa. Então, se você faz alguma coisa que não é condenada na lei de Deus, o fato de você querer cortar o cabelo ou deixar o cabelo comprido, só não vou falar só de dia e noite, você não pode julgar o seu irmão pela forma como ele anda, como ele se veste, como ele acredita, ou se ele quer fazer um jejum de algum jeito, e você não pode entrar nesse mérito, né? Ou se ele vai dizer, eu não como carne de porco, né? Então, ou se você vai dizer, eu vou jejuar todo sábado. Você vai jejuar todo sábado? Você não pode julgar, nem ele pode te julgar e nem você pode julgá-lo, porque ele não faz, né? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, diz a palavra de Deus, ninguém vos julgue. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Eu vou explicar mais adiante o que essa palavra rudimento do mundo, esse trecho rudimento do mundo, o que está querendo dizer. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, em Cristo. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo dos corpos dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando todos os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos julgue por você estar fazendo qualquer uma dessas coisas, ele está dizendo. Vamos lá, as sombras das coisas futuras. Que são sombras das coisas futuras? Né? Então ele está falando, ninguém vos julgue por vocês fazerem todas essas coisas, porque todas essas coisas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligados à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, mais uma vez o trecho rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não proves, não manusieis. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne.
Vamos lá falar sobre essa parte de rudimentos do mundo que eu havia comentado com vocês. Então, isso está intimamente ligado à questão da filosofia, da crença da época lá em Corinto. Em Corinto em Colossos, que eram em Colosso, que era onde ficavam os colossenses, né, da onde eu tirei o texto de Colossenses 2, esse texto que nós lemos de Colossenses 2, né, Tessalônica, todos esses lugares ficavam na Grécia, ali naquelas redondezas. Então, Atenas, todos esses lugares na época tinham essa crença, essa filosofia, né? Então, de que rudimentos do mundo eles estavam falando? No original, no texto original, a palavra stoicheion foi traduzida para rudimentos. Então, quando ele fala rudimentos do mundo, na verdade ele está falando stoicheion. Quando Paulo usa essa palavra, estava se referindo à consciência religiosa da época e do local. Stoicheion faz referência aos elementos terra, água, ar e fogo que eram exaltados como divinos. E no verso 18, quando se refere a culto aos anjos, estavam falando também dos pensamentos filosóficos e religiosos que os colossenses estavam trazendo do mundo, ou seja, daquele mundo da época, daquele mundo que eles estavam vivendo, para dentro da igreja, misturando com o evangelho. Né? Então, essa consciência divina de terra, ar e fogo, água, né? E culto aos anjos era o que eles faziam na época. Né, eles estavam trazendo aquilo para dentro da igreja. Este foi o início da heresia chamada gnosticismo, né, do grego gnosis, que significa conhecimento. Esse falso conhecimento atribuía a Cristo uma posição subordinada e desvalorizava sua obra redentora e perfeição. Eles pensavam em Cristo como membro do exército dos anjos e outros diferentes seres. Né? Então era tudo uma coisa só. Né? Eles tinham um pensamento de que era tudo uma coisa só e que Cristo tinha uma posição subordinada e ele trabalhava junto com os anjos. Essa religião incluía adoração aos anjos e um falso ascetismo. O que significa, né, essa palavra? Essa palavra está ligada ao autocontrole e à disciplina do corpo e do espírito. Então, em que momento nós vemos esse tipo de filosofia? Nas meditações, né, que fazem toda religião que tem meditação, que coloca a disciplina do corpo e do espírito, né, tentando alinhar o corpo ao espírito, essas coisas assim, né, e utilizam meditação como yoga, né, tais como yoga. Então, tudo isso é rudimento do mundo, né? É o que Paulo estava falando, tudo isso é rudimento do mundo. Está ligado a esse pensamento gnóstico. Vamos lá. Tudo que não é de fé, vamos ver que tudo que não é de fé é pecado. Né? Vamos ler do verso 16 até o verso 23. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem
que come com escândalo. É como eu falei, não é para criar escândalo por causa dessas coisas, por causa de comida, por causa de bebida, né? Então, a única coisa que nós devemos rejeitar é em relação aos ídolos. Se você sabe que está sacrificado aos ídolos, está consagrado aos ídolos, então diga não vou comer, ou sai de fininho, enfim. Vamos lá. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer as outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na para ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Né? Então você não pode ter dúvida. Se você tem dúvida, não coma. Se você tem dúvida se aquilo é sacrificado aos ídolos, não coma. Se você está com algum pensamento, não está se sentindo bem, não coma. Porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, agora voltando lá àquele trecho de Colossenses capítulo 2. Eu quero só deixar esse trecho bem claro. Quando ele fala assim, ninguém vos julgue por causa de festa, por causa do dia de sábado, por causa de lua nova, porque apesar dessa igreja, né, apesar dos colossenses, eles têm essa igreja deles ser na Grécia, eles estavam por fé fazendo as festas judaicas, né? Eles estavam judaicas, eu não digo judaicas, eu digo bíblicas, porque são festas que estão na Bíblia. Eles estavam comemorando Páscoa, eles estavam tudo nos dias corretos, como os judeus fazem até os dias de hoje. Eles estavam guardando os sábados, guardando os dias de lua nova, fazendo todas essas coisas como os judeus vinham guardando até os dias de hoje, né? E que Jesus, na verdade, nunca revogou nada dessas coisas. Ele nunca, jamais revogou. Porém, é aquilo. Você crê, né? Se você crê que deve fazer, então faça, né? É de fé. Tudo que não é de fé é pecado. Então, se você não crê, eu não creio que Jesus deixou isso para mim fazer. Então, se você não crê que não é para você fazer, então não faça, porque você vai estar pecando. Mas se o Senhor te revelou o motivo das festas, se o Senhor te revelou a questão profética das festas, porque as festas são proféticas, as datas são proféticas, todas essas coisas são proféticas. Então, se você faz todas essas coisas de uma forma profética, como elas são, né? E como os judeus fazem e creem até os dias de hoje, eles creem que elas são proféticas e que elas apontam até mesmo para o retorno do Messias, né? E eu digo judeus messiânicos, não estou falando de judeus apenas, falo dos judeus que creem que Jesus Cristo é o Messias, judeus que receberam Jesus Cristo como seu Salvador. Eles continuam fazendo todas essas festas, né, guardando o Shabat, guardando os dias de lua nova, né, fazendo todas essas coisas, e todas essas coisas eles continuam crendo por fé, que apontam para o retorno do Messias, apontam para o reino milenar, apontam para a questão profética do livro de Apocalipse, né, de todos os profetas, né, coisas que todos os profetas profetizaram até os dias de hoje. Então, se você crê que é por fé que você está fazendo, então faça. Mas se você não crê, né, então não faça. E continue apenas fazendo aquilo que Tiago deixou, e que Paulo, Silas, Barnabé, Judas, enfim, eles acordaram naquele momento, conforme nós lemos, que nós não devemos comer as coisas sacrificadas aos ídolos, devemos nos abster também das prostituições, da carne sufocada e do sangue, né? Enfim, eu espero que tenha tudo ficado claro. Se alguma coisa não ficou clara, é só vocês entrarem em contato comigo, vocês já sabem qual é o e-mail.
É como eu falei. Resumindo, não seja participante das coisas dos demônios. Isso é o fundamental. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.